gostaria de compartilhar um pouquinho, né, sobre minha viagem para Lajedo, interior de Pernambuco. Foi um tempo muito bom, 4 dias praticamente eu passei lá. E assim, foi um momento muito precioso, porque assim, lá a gente ficou hospedado, cada dia a gente tomava café, almoçava na casa de um irmão, né? Isso foi muito bom, porque fez me aproximar mais a eles e conhecer o cotidiano. Até porque eu creio na igreja, assim, nas casas, né? Então, assim, foi muito bom, porque eu pude compartilhar, a gente pôde orar, ver as dificuldades de Lajedo. É uma cidade onde tem uma divisão muito grande, assim. Mesmo a cidade de interior, mas existe uma divisão entre ricos e pobres. Tem uma área lá que é só casas grandes, imensas, enormes, e outra área bem assim, bem precária. A gente vê essa divisão. Fora assim que tem muita opressão realmente maligna com a questão do satanismo, mas assim não deu para aprofundar muito. É a pastora ele que mais assim compartilhou comigo, né? E assim eu creio que o que Deus tem feito no meio, né, no nosso meio, é que a unidade da igreja, Deus está respondendo a oração dele, né? E vai acontecer, irmãos, porque assim, não importa o local, não importa se é interior, não importa se é cidade grande, não importa se é no Japão ou na Itália, sei lá, em qualquer país, na Argentina. O que importa é que se onde tiver a igreja do Senhor ali, o povo de Deus está ali. Então, o povo de Deus ali unido, vai se manifestar a glória de Deus naquele lugar. Então, assim, eu creio que nada é por acaso, né? Se Deus fez a gente se encontrar, se Deus permitiu isso. E assim, Deus colocou um amor muito grande por Lajedo, como Deus colocou por Jaboatão na época que eu vim para cá. Eu até brinquei com ele, eu disse, ele, te prepara, que acho que eu venho pra cá. Fiquei brincando com ela. Mas assim, eu tô orando, não sei, pode ser que sim, né? E assim, eu gostaria que vocês orassem, né? A gente vai pra lá, né? Esse final de semana, não sei nem se eu vou, mas eu tô dizendo já que eu vou. Vai ser muito bom lá, porque assim, vai unir outros pastores lá, pastoras também que têm irmãos de várias denominações, e eu creio que o Senhor vai agir ali, né? Com a graça e com o amor dele. O que eu pude compartilhar lá foi sobre o amor de Jesus nos nossos corações, né? E sobre a graça de Deus, porque eu creio que, irmãos, olha, sem dúvida nenhuma, o amor é o que vai restar de tudo, de toda essa obra que a gente vê por aí, né? O que vai restar, irmãos, é o amor. Uma coisa que Deus me falou ontem à noite, eu até escrevi, mas não deu para passar, porque acho que não valeria muito a pena. Agora não. É que, assim, ser espiritual. O que é ser espiritual? Jesus foi espiritual, irmão. Sabe por quê? Porque ele mostrou ali, ó. Ele foi esbofeteado, ele foi cuspido. E ali ele mostrou o amor. Ele era um ser espiritual. Porque diante de toda aquela situação, ele mostrou aquele amor. Então, o ser espiritual está muito mais ligado, não é uma posição de ser espiritual. Eu sou espiritual porque eu jejuo, porque eu oro. Então, todos têm que me adorar, porque eu sou espiritual. Não essa posição, pelo contrário, é uma posição de servir. Então, quanto mais eu sirvo, quanto mais eu sou um nada, sou aquele que serve, sou aquele pequeno, a Bíblia fala que ali Deus vai te engrandecer. Quanto mais a gente se humilha. Então, eu creio que o caminho, irmãos, de ser espiritual é a gente amar mais. Quanto mais a gente ama, quanto mais a gente perdoa, quanto mais a gente é misericordioso, quanto mais a gente dá a segunda face, a gente está sendo espiritual. Amém? Pronto, só isso. Obrigada. Senhor, nós pedimos e clamamos por Tua misericórdia, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, e o desejo que há em nós, Senhor, é que isso que foi falado por Rose, Senhor, Teu amor seja aquilo, seja a marca das nossas vidas, Senhor, seja aquilo que esteja impresso em nossos corações, que não seja só impresso em nossos corações, mas transborde em nossos corações, Pai, que seja visível, esse amor seja visível. Deus, obrigado por confirmar essa palavra, Senhor, aqui através da vida de Rose, e eu te peço que o Senhor traga clareza a todos os nossos corações acerca do Teu propósito, em nome de Jesus. Amém? Gente, eu estava meditando hoje acerca do que falar para
com vocês aqui. E eu lembrei de uma palavra que eu ministrei no nosso retiro de discipuladores no ano passado. Acho que foi quando que a gente fez o retiro? Foi em janeiro, não foi? 2013. Faz um ano que a gente compartilhou essa palavra lá na chácara que a gente foi, né? Acerca do propósito eterno de Deus, mas acerca da ordem, em que existe uma ordem no propósito eterno para nossas vidas, certo? E eu queria hoje compartilhar uma ordem estabelecida por Deus e mostrada de certa forma, revelada na oração de Jesus, de João capítulo 17. Então eu queria que vocês abrissem aí João capítulo 17. Eu quero falar sobre a ordem das coisas, mais especificamente sobre qualidade, estrutura e quantidade, a ordem das coisas para uma comunidade crescer de maneira saudável. Deus quer que a gente cresça de maneira saudável. Amém? Então vamos abrir em João capítulo 17, versículo 16 e 17. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Versículo do 20 ao 21. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém? Então, é interessante porque, assim, esse texto, ele traz muito acerca da vontade do Filho. Jesus estava ali naquela hora, por assim dizer, uma hora difícil, uma hora de luta, né? Ali estava orando, sabendo que ia ser crucificado, e estava fazendo aquela oração sacerdotal. Os discípulos viram aquela oração, né? Ouviram, certamente. E é de chamar a atenção assim, porque nessa hora crítica, Jesus traz à tona o desejo mais profundo do seu coração para os seus discípulos, para a sua igreja. Não é? Então, a gente sabe qual é o propósito eterno de Deus, está escrito ali, a gente lê Romanos, né? Capítulo 8, versículo 28 e 29, diz o quê? Os que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, né? Então, nós somos chamados para esse propósito, para sermos uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus. Amém? Esse texto de Romanos, ele deixa muito claro assim, né? Aos que ele conheceu de antemão, predestinou eles. Predestinar aí é como se Deus tivesse dado um mapa com uma linha mostrando por onde a gente deveria andar. Predestinar, é isso. Ele definiu um caminho. E esse caminho é que nós sejamos como Jesus, que nós andemos como Jesus, sermos semelhantes a Jesus, para a glória dele, para sermos conformes à imagem dele, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Dentro desse texto de Romanos, eu vou voltar para o texto de João, mas a gente vê algumas coisas. Família fala de quê? O que, queridos? Vocês estão aí? Amém. Muitos filhos fala de quantidade. Semelhança a Jesus fala de qualidade. Então, o texto de João, capítulo 17, ele traz mais ou menos uma ordem em que isso acontece. Eu andei observando, meditando, e o Senhor me trouxe isso com uma clareza muito forte. Jesus, em João capítulo 17, versículo 4, vamos abrir juntos, João 17, 4, Jesus ele deixa claro qual foi a finalidade
que ele foi enviado. Ele deixa claro. A finalidade foi a glória do Pai. João 17,4 diz: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste a fazer. Eu te glorifiquei. Então, queridos, quem quer glorificar a Deus na terra? Consumar a obra que Deus nos deu a fazer. Gente, a gente não vai glorificar na terra se o nosso propósito for enriquecer. Se o nosso propósito for trabalhar. Entenda, com todo respeito, mais que isso seja bom. Se nosso propósito for a minha família, exclusivamente a minha família, queridos, a gente tem algo muito maior. A gente tem uma obra a fazer, dada por Deus. E Jesus viveu intensamente por causa dessa obra, por meio dessa obra, para essa obra. Ele viveu para cumprir, João 17,4, eu te glorifiquei na terra, consumando, cumprindo, realizando a obra que me confiaste a fazer. Amém? Então, como é que a gente vive para a glória de Deus? Consumando a obra que o Senhor nos deu para fazer. Amém? No texto de Romanos, a gente também vê essa questão da unidade, quantidade e qualidade, mas, e essa é a obra de Deus para nossas vidas, esse é o propósito de Deus para nossas vidas, é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória dele. Se a gente quer viver para a glória de Deus, a gente tem que cumprir esse propósito. Mas, trazendo para João capítulo 17, esse propósito é anunciado, deixando claro não apenas os mesmos aspectos de unidade, quantidade e qualidade, a gente vê agora uma ordem. E eu quero falar aqui, quero que vocês se concentrem no texto que a gente leu, né? João 17, versículo 16 e 17. Jesus dizendo: eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus agora fala de qualidade. Ele começa falando acerca da qualidade. Santifica-os, que eles sejam santos. Eles essencialmente não são do mundo. Nós não somos desse mundo. Eu estava ontem, estava assim, né? Eu digo, meu Deus, eu não sou desse mundo. Estava falando com Deus. Eu não posso me conformar com esse mundo. Essencialmente, eu não sou daqui. Por isso que o nosso coração não se encontra aqui, sabe? Não se satisfaz aqui. A gente se satisfaz com o plano de Deus, com o projeto de Deus. Então, a vida que brota no interior da gente denota a qualidade que nós somos. Denota essencialmente quem nós somos. Qual é a vida que brota de dentro de você? É a vida de Cristo? Qual é a qualidade que existe na tua vida? É Jesus? A gente foi criado para isso. Amém? Ser santo é ser como Jesus. E Jesus pede a Deus: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O que é que vai nos santificando, gente? A verdade. É a palavra de Deus. Observamos que Jesus se direciona a Deus. Pai, santifica eles na verdade. A tua palavra é a verdade. Preste atenção, isso é muito importante. Jesus pede a Deus: santifica eles. O que é que diz 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23? Vocês sabem? Quem pode ler para mim? Isso. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados. Amém? Deus quer, Jesus ele pede a Deus, a vontade de Deus é essa, mas eu quero dizer uma coisa para vocês: quem realiza? Deus. Amém? O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo.
Quem nos santifica, quem opera qualidade em minha vida e na sua vida é o Senhor. Olha, o máximo que nós podemos fazer é plantar ou regar, mas aquele que dá o crescimento é Deus. Isso na vida dos nossos irmãos é assim, queridos. Então, se a gente está tendo assim, sabe, alguns problemas, algumas coisas, gente, a gente não pode, não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito. Deus vem falando isso comigo, dobre os joelhos, que você, de joelhos dobrados, confiando que eu é que faço. A falta de joelho dobrado da gente revela quem é que move a nossa vida, sabe? A falta de oração da gente revela com que força nós temos trabalhado. E geralmente é a nossa. Mas quando a gente ora, a gente para, a gente ora, a gente está crendo que a gente não pode fazer nada se não for na dependência do Senhor. Por mais que vocês falem, por mais que eu fale, se não for uma obra do Espírito, nenhuma mudança vai acontecer. A gente precisa orar mais. Amém, queridos? Orar mais juntos, orar mais em casa, sozinhos, com os discípulos, nos grupos. Ter tempo mais para orar. Vocês têm feito isso? Deus tem me incomodado, né? E eu quero fazer isso. Com todos vocês, eu quero orar mais. Amém? Orar é depender de Deus, porque só Ele pode fazer. Olha o que diz aqui Judas, versículo 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Quem é poderoso para fazer isso? Deus. Então diga, é Deus que opera a qualidade. Amém? O que é que a gente precisa fazer, querido? Se é Deus que faz a qualidade dentro de nós, o que é que a gente precisa fazer? Jesus disse que, Pai, santifica-os na verdade. Mas qual é a nossa função nessa parte? Qual é a nossa função? Quem falou? Viver a palavra, ir para a palavra. A nossa função é dar crédito à palavra de Deus. Amém, queridos? Amém? Abre aí o versículo 6 do capítulo 17. Eram teus, tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Qual é a nossa função? Guardar a palavra de Deus. Amém? Versículo 8 diz o quê? Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste e eles receberam. Qual é a nossa função? Receber a palavra de Deus. E mais uma vez, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Qual é a nossa função no processo? Guardar a palavra de Deus. Eles têm guardado a tua palavra, é a nossa função. Mas esse guardar a palavra aí, é no sentido de, sabe, de como se estivesse guardando um tesouro. Ela é preciosa para mim, eu vou guardar isso aqui. Gente, eu fico incrível às vezes, como muitas vezes a gente fica incrível. Às vezes a palavra está sendo falada, a palavra de Deus está sendo falada e muita gente fica dispersa, sabe? Fica voando. Gente, é a palavra de Deus, vamos parar e ouvir. Vamos se concentrar, vamos guardar. Não é fácil, existe uma conspiração maligna para a gente não guardar a palavra de Deus, para a gente não investigar a palavra de Deus, não meditar. O povo padece por falta de conhecimento da palavra de Deus. Então vamos se concentrar nessa palavra, vamos amar essa palavra, amém, gente? Oi, pai. Essa expressão que você falou é semelhante a como um tesouro que alguém guarda. Quando alguém pega um tesouro e quer guardar, geralmente ele esconde. Então o salmista no Salmo 119, versículo 11, ele expressou isso a ele: se escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O verbo que ele aplicou foi esconder, não foi apenas guardar. Esconder a palavra, no sentido de que ela é algo que tem que ser escondido, preservado, tem que ser escondido não dos outros assim, mas como um tesouro.
é valiosa. Você só esconde algo que tem valor, não é verdade? A palavra de Deus é assim? Você tem escondido ela assim no coração? Guardar no sentido de dar crédito, de acreditar. Sim, Deus, eu acredito na tua palavra, a tua palavra que diz que eu não sou nada de mim mesmo, mas que em Cristo eu sou uma nova criatura. A tua palavra que diz que eu não merecia, mas por graça, por misericórdia, eu sou hoje uma nova criatura. Eu sou um filho de Deus, tenho o privilégio de ser chamado filho de Deus, a tua palavra, Senhor. E eu quero te dar glórias por essa revelação, eu quero te dar louvor por essa revelação da tua palavra, que é Jesus. Jesus é a palavra, é o Logos de Deus. Você tem guardado Jesus no seu coração, amém? Então, filhos com qualidade são filhos que reconhecem que tudo que são e o que vivem tem como fonte a graça de Deus revelada em Jesus por nós. Ser semelhante a Jesus é viver para glorificar a Deus. Como a gente viu, Jesus viveu para glorificar a Deus. Então, a gente também precisa viver para glorificar a Deus. É dizer, Ele faz, é para Ele, é por meio dEle, Ele é o centro de todas as coisas. É propósito de Deus também, Efésios lá está revelando, Efésios capítulo 1, de fazer convergir em Cristo Jesus todas as coisas. O desejo de Deus é que Jesus seja exaltado, que todas as coisas, apontem para Cristo Jesus na consumação dos tempos. Todas as coisas apontando para Cristo Jesus, Ele, a palavra, o Logos, Jesus, o Filho do homem, o Filho de Deus. Amém? Amém. Aleluia. Eu hoje coloquei uma frase no Facebook, que Deus tocou meu coração e falando acerca do discipulado, o verdadeiro discipulado, o discipulado a Cristo Jesus, não é uma escolinha, onde os bons são premiados, mas é, na verdade, um relacionamento intenso, queridos, com nossos irmãos, ao ponto de, quanto mais a gente vai conhecendo a Deus e uns aos outros, a gente vai vendo como nós somos indignos, e Ele é tudo em nós. Gente, a glória é do Senhor, olha, viver para a glória de Deus, não é para a nossa glória, a gente por mais que faça, é para Ele, é por meio dEle, é para Ele, toda a nossa suficiência vem de Deus. O verdadeiro discipulado glorifica Cristo Jesus, glorifica a Deus, amém, gente? Qual é a diferença, a grande diferença entre as religiões desse mundo e o verdadeiro cristianismo? Vocês sabem? Isso. As religiões, elas é como se o homem tivesse que merecer a Deus, então ele vai batalhar para conquistar a Deus. O verdadeiro cristianismo diz: não, você não tem condições. Sou eu, Deus, que venho até você. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto. Foi Ele que veio ao nosso encontro, foi Ele que nos resgatou. Essa é a verdade da palavra de Deus. Toda boa dádiva e todo dom perfeito, estava conversando hoje com o pastor Marcos lá de Garanhuns, vem do Senhor. Nós não somos nada, o que sobra para a gente é cruz. Que Ele seja exaltado, gente. A razão não é minha, a razão não é sua, a razão é da palavra de Deus. É o que a palavra de Deus diz. Sabe qual é o grande problema às vezes das pessoas? Elas querem viver, eu aprendi isso com o Rick Warren, no livro Uma Vida com Propósitos, ele diz que existem 4 maneiras e uma quinta. 4 maneiras de se viver. Você pode tomar suas decisões, viver segundo a cultura dos homens. Todo mundo está fazendo isso, por que eu não vou fazer? Você pode viver segundo a tradição dos homens. Mas há tanto tempo a gente não faz dessa forma, por que não fazer? Você pode viver segundo, vocês lembram? Cultura, tradição, sentimento. Mas eu estou sentindo de fazer isso, por que não fazer? Não estou sentindo. Eu estou sentindo. Você pode viver pelo intelecto. Eu penso dessa forma, então eu acho que é assim. Essas 4 maneiras de viver não são as maneiras que Deus delimitou para a gente viver.
A maneira de nós vivermos é segundo a palavra do Senhor. O que é que a Bíblia diz sobre o assunto? O que é que a palavra traz para mim? Essa é a maneira de se viver. Amém, gente? E às vezes isso balança um pouco com a gente, né? Porque a gente está acostumado com tradições, com emoções, sentimento, com racionalismo, com uma série de coisas, né? Mas vamos olhar para a palavra de Deus. Amém? A primeira questão não é fazer, a primeira questão é ser e estar. Sim, Deus quer que nós sejamos. O desejo de Deus, sermos como Jesus, sermos em essência como Jesus, estar em Cristo Jesus. Amém, gente? Eu estou em Cristo Jesus, você está em Cristo Jesus. Então tudo aquilo que aconteceu com Jesus acontece com você. É assim para ser. Mais do que fazer, antes de fazer, é ser, estar. Cristo Jesus. Amém? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Já que crescer em qualidade é crescer em Cristo Jesus, é ser semelhante a Jesus, qual é o poder que nós temos de nós mesmos para nos tornarmos semelhantes a Jesus? Me digam, o que é que a gente pode fazer? Qual é a condição e a força que a gente tem em nós mesmos? Nenhuma, gente. É o poder de Deus. Sabe qual é? Escuta, sabe qual é o fruto do Espírito? É o caráter de Cristo. Em outras palavras, a grande obra do Espírito Santo na tua vida e na minha vida é formar Jesus em nós. É formar Jesus em nós. Nós não temos suficiência e força, gente. Nós não temos. Nós não temos. Se não for uma obra do Espírito Santo dentro de nós, nós não temos condição de produzir vida de Cristo, nem nós, nem ninguém. Se não for pelo Espírito de Deus. Então Deus está nos conclamando, aleluia, Deus está nos chamando aqui. Eu quero que vocês sejam cheios do Espírito de Deus, porque sendo cheio do Espírito de Deus, a vida de Cristo vai sendo trabalhada dentro de nós. Crescer em qualidade é crescer sendo semelhante a Jesus. Nós não temos poder para isso. Se a gente tivesse poder, Jesus tinha orado para a gente. Oh, discípulos meus, eu oro a vocês, para que vocês sejam santos. Não, ele orou ao Pai. Pai, santifica ele, santifica. O mesmo Deus de paz vos santifique. É Deus que tem o poder para isso e Ele vai fazer. Vocês querem guardar essa palavra aqui? Diga, o Senhor vai fazer a obra dentro de mim. Bota a mão no teu coração e declare Jesus. Amém? Essa é a obra de Deus dentro de você. Crescer em qualidade é ser semelhante a Jesus. Mas é uma qualidade, queridos, eu anotei esse tópico aqui, é uma qualidade que é vista. É uma qualidade que é observada, que é como uma luz. Ela é vista pelos homens. Olha o que diz João 13:35. João 13, volte algumas páginas, versículo 35, diz assim: todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Todos vão saber que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem intensamente. Todos vão ver. Qualidade que é vista. Eu quero perguntar, irmãos, aqui, fala, não me responde, fica só entre você e Deus. Será que realmente a gente tem se amado desse jeito, ao ponto das pessoas olharem para a gente e verem Jesus em nós? A nossa qualidade, ela está sendo vista dos homens? Será que a gente ama as pessoas de fato? Ou a gente pensa exclusivamente em nós? O amor é o certificado de qualidade do discípulo. É o ISO 9001. Que atesta o nosso nível de maturidade. Maturidade no reino de Deus é amor, queridos. É amor. Amém?
Quem quer crescer em maturidade aqui? É amor. Os homens mais santos não são necessariamente aqueles que conhecem muito as Escrituras. Tem muita gente que sabe muito das Escrituras. Nem são aqueles mais famosos ou influentes no círculo gospel, evangélico. Os homens mais santos são aqueles que amam profundamente. São aqueles capazes de amar seus semelhantes, seus inimigos, como Jesus. São cheios de Deus. Se eles são cheios de Deus, e a Bíblia diz que Deus é amor, por lógica, cheios do amor de Deus. Amém? Vocês querem ser santos? Qualidade é o amor de Deus nas nossas vidas. Quem quer crescer em qualidade? Amor. Amar. Irmãos, não é fácil amar. Vocês sabem, a gente passa por cruz, como Jesus passou, para amar. Quem ama a gente, quem concorda com a gente, quem está alinhadozinho com a gente. É fácil amar pessoas assim, queridos. Deus nos tem chamado para amar os nossos inimigos. Quanto mais nossos irmãos, querido. O que atesta a maturidade, eu vou repetir aqui. Escuta só. O que atesta a maturidade nos discípulos e na igreja é o quanto se ama. Não é repetir a catequese, por mais que isso seja importante. Você saber todos os versículos de cor da Bíblia, por mais que isso também seja importante, mas a qualidade é a prática do amor no meio da igreja. E Deus quer isso da gente, Deus quer isso de mim. Eu quero aprender do Senhor. Quem quer aprender de Jesus? Amém? Então, a gente está em Cristo, e estar em Cristo é estar no amor. A gente foi batizado no amor. Andar no Espírito é andar em amor. O fruto do Espírito é o amor. O amor é o terreno onde todas as outras virtudes são cultivadas. Mansidão, humildade, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio, alegria, paz. Tudo isso são expressões. É como a luz branca. Na verdade, vocês sabem que a luz branca, ela não é... Meu pai aqui trabalha com ótica, sabe? Ela é um composto de muitas outras cores, que juntas deixam a luz branca, clara, aquela coisa linda que a gente vê. O arco-íris, né, ele mostra as cores que existem na luz branca. E eu quero dizer isso a vocês. Assim é o amor. A gente olha o amor assim, ele tem muitas outras cores. Bondade, fidelidade, humildade, tudo isso. A fonte de tudo isso é o amor. Muito se fala hoje em santidade. Escuta só. Se fala muito em santidade nas comunidades cristãs. Algumas, em nome da qualidade, subjugam seus membros a um código de regrinhas e de deveres. E se aqueles membros não estiverem vivendo dessa forma, aí de repente começam a excluir eles e, gente, isso não deve acontecer com a gente é tendente a fazer isso. Eu sou tendente a fazer isso, mas eu não quero ser assim, eu quero amar as pessoas. Eu tenho pedido a Deus, transforme minha vida, eu quero ser assim, como Jesus. E controla, e eu não quero, irmãos, de coração, queridos. Se não for por meio do amor, por meio da misericórdia, da graça, a gente não consegue. Uma pergunta eu quero fazer para você, mas o cristão não deve ser diferente do mundo? Tem que ser santo, tem que ser diferente, tem que ser separado. E é verdade, irmãos. Mas tudo isso só é construído, o início, o meio e o fim, o alfa e o ômega de toda a santidade de Deus é o amor, queridos. É com base no amor de Deus. A gente estava meditando num grupo lá que a gente foi, né, acerca do maior problema do homem, queridos. E o nosso maior problema é desde o momento em que a gente começou a duvidar desse amor. O problema de Adão foi duvidar de Deus. Adão e Eva. Depois que a serpente começou a argumentar com Eva ali, eles começaram a duvidar de Deus no seu coração. Duvidar do amor que Deus tinha por eles. Começaram a pensar que Deus estava escondendo o jogo. Quem ama não esconde jogo, queridos. Não vamos acreditar na serpente do Éden.
Vamos crer no nosso Deus. Vamos crer no amor que Ele tem por nós. Amém? Então, o que é que vem primeiro? O problema é que a gente às vezes não vê o que vem primeiro. Na qualidade, quantidade, unidade, o que é que vem primeiro, queridos? Vocês sabem? É o quê? É unidade? Qualidade, é o amor. É a qualidade. É isso que vem primeiro nas nossas vidas. Para falar a verdade, irmãos, a gente confunde muito unidade com amor. São coisas diferentes, sabiam? Qual a diferença? Quem pode me dizer? Entre unidade e amor. Acho que a unidade é mais fácil, né? Porque você se une a quem você... Tá tudo bem, unidade geralmente é porque tá tudo bem, porque tá havendo unidade. Mas o amor ele vai além das circunstâncias, daquilo que... Amar aquele que não nos ama. Então é um amor ágape. É um amor que não é nosso, é um amor ágape. Isso. O que é que vem primeiro? O amor. O amor é incondicional. Ele parte de uma direção para outra, como Deus fez. Ele é uma fonte de amor, certo? Ele derramou o seu amor sobre nós. A Bíblia diz em 1 João: nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas Ele nos amou. Ou seja, eis a definição do amor: amar sem ser amado. É ser capaz de amar até sem ser amado. De amar quem não te amou. Deus foi assim, Ele nos amou, e amor é incondicional, não tem nada a ver se uma pessoa retorna ou não, você está amando ali. Você está amando ali. E a gente aprender a andar assim, irmãos, é cruz. E Deus quer nos ensinar. Amém? Amém. Só que, vejam só, enquanto o amor é assim, enquanto o amor é incondicional, a unidade não. A unidade é diferente do amor, por quê? O amor parte de um para outro, vem de Deus para nós. Isso é o amor. Mas a unidade, para eu ter unidade com Deus, eu tenho que corresponder ao amor de Deus. Ou seja, a unidade é a resposta ao amor. Amém? Todo amor que Deus investiu em nós, se eu quero ser um com Ele, eu preciso corresponder a esse amor. A unidade é a estrutura da igreja, irmãos. Sabe, bem vinculada, amarradinha, isso é a unidade, a estrutura saudável da igreja. Mas essa estrutura só se constrói com base na qualidade. Eu vou repetir. Primeiro vem a qualidade, para depois vir a estrutura, a unidade. Primeiro vem a qualidade, primeiro vem o amor, para depois vir os ajustes, a unidade. A unidade é a resposta ao amor. Eu vou dar mais um exemplo aqui, está aqui Adeildo, né? Vamos supor que eu ame Adeildo, eu invisto em Adeildo, eu quero chegar junto de Adeildo, né? E aí, quanto mais eu me aproximo, ele ainda não me ama, vamos supor que ele ainda não me ama. Mas quanto mais eu me aproximo, mais ele vai me amando. Até que chegar ao ponto em que a gente vai abrindo o coração um para o outro. E vai, sabe, Deus vai fomentando, vai trabalhando ali o amor e a unidade, a gente vai sendo um. Então, a unidade, ela vem como resposta, como consequência ao amor investido. O amor é causa, a unidade é consequência. O amor de Deus em Jesus por nós, causa. Deus, Jesus e os homens, consequência. Amém? Deus quer, a gente está falando aqui de unidade agora. A gente falou de qualidade, a gente está entrando agora em unidade. Para que haja unidade entre nós, tem que haver antes amor. É incrível, gente, quando a gente começa a viver uma vida de amor, sabe? Essa comunidade já experimentou muita coisa tremenda no amor, não é verdade? Não é verdade? Quando a gente começa a viver o amor, uns com os outros. Eu me lembro das experiências que eu tive com a Citésia. Lá atrás, no início do Israel, lembra, Citésia? Muitas aventuras. Amando os jovens, cuidando, chegando junto. Quanta coisa boa acontecendo, gente, quando a gente se ama.
vidas são transformadas, pessoas são conquistadas, gente chega perto quando a gente se ama, pecados são vencidos, muita abertura de coração, no ambiente de amor tem gente sendo curada, irmãos, o Espírito vai trabalhando, a luz, a vida, a graça, a misericórdia, transformação. Primeiro o amor gera tudo isso, o amor é a qualidade de Deus, é Jesus. Quando começa a se viver isso aí, de maneira incondicional, Deus começa a produzir estrutura na igreja. Eu quero dizer a vocês que Deus quer produzir uma estrutura consolidada aqui entre nós. Deus quer produzir estrutura, uma igreja bem amarradinha, bem vinculada, consolidada pelo auxílio de todas as juntas. Amém? Mas isso só vai acontecer se tiver antes de estrutura, que é unidade, antes de estrutura, se houver amor intenso de uns para com os outros. Tem um texto na palavra de Deus, Filipenses capítulo... Vamos ler aí, né? Vamos ler a palavra de Deus, Filipenses, capítulo 2, versículo do 1 em diante. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Gente, que coisa linda, sabe, você ser unido de alma com seus irmãos, ser unido de alma é assim, é você querer estar com seus irmãos de verdade. Porque tem gente que diz assim, ó, eu estou contigo, mas é porque Deus quer. Deus quer. Isso não é união de alma, queridos. Você não está, a sua alma também não está envolvida no processo. Pode ser que seu espírito até esteja em obediência e tal, mas até você esteja renunciando, mas você não quer. Isso que adianta. Deus quer que nós sejamos unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, a mesma visão, a mesma perspectiva. Deus quer isso de nós. Agora preste atenção. É tremendo o que aconteceu aqui em Filipenses 2 antes de acontecer uma só visão. Antes disso, Paulo fala de 4 coisinhas, ou é 5. Eu quero ler aqui com vocês. Exortação em Cristo. Se existe alguma exortação, exortação é encorajamento. Se existe encorajamento, a gente, sabe, animar nossos irmãos, encorajar. Vamos estar juntos. Vamos, se fortalece, se anima, a pessoa está até desanimada, vai lá e anima. Se existe consolação de amor, a pessoa está triste, você vai lá e consola. Está cabisbaixa, você vai lá e ajuda. Se existem entranhados afetos e misericórdias. Adeildo, vem cá, eu esqueci comunhão do Espírito, né? Se existe também comunhão do Espírito entre vocês, vem cá, querido. Comunhão do Espírito é dividir o mesmo prato. Vamos comer junto, meu irmão. Comunhão, dividir, né? O mesmo prato, a palavra comunhão, coinonia. É ser participante do mesmo prato. Se existem entranhados afetos, o que é entranhados afetos? É um afeto que sai das entranhas. É um carinho pelos irmãos, sabe? Isso aqui, que amo, Deus. Tão querido, meu irmão. Por que os irmãos não têm entranhados afetos? Todo mundo duro assim, ó. Assim, ó. Paz do Senhor, meu querido. Entranhados afetos. Mas, ó, eu vou falar outra coisa. Ah. Só o que Deus está me mostrando aqui. Isso tudo ainda é muito fácil quando é aqui local. Mas Deus, ele vê o corpo de Cristo, o corpo. É verdade. Então, quando eu vejo o irmão da Assembleia, eu digo, a paz do Senhor, se ela não me dá, entendeu? Então, assim, Deus, ele não vê só aqui. É verdade. Deus, ele vê o corpo dele. É verdade. É verdade. Misericórdias, entranhados afetos. Misericórdia é compaixão, sabe? É você saber perdoar, é ser gracioso. Se existem essas coisas, aí Paulo diz, aí vocês vão completar a minha alegria, completem a minha alegria, porque vocês naturalmente vão sentir a mesma coisa, ter o mesmo amor, ser unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Escuta só, a gente faz o caminho errado. Sabe o que a gente faz? A gente quer o inverso, a gente pega esse texto e lê de trás para frente.
eu vou encorajar, vou consolar, vou ser carinhoso, afetuoso, eu vou ser misericordioso com aquelas pessoas que têm a mesma visão que eu, que sentem do mesmo jeito que eu. A gente lê de trás para frente, queridos. A gente quer ter comunhão com as pessoas que concordam com a gente, que já estão alinhadas na visão com a gente. Como o Rose falou aqui, é muito fácil. Mas o caminho aqui é outro. Olha só, dentro de Filipenses fala de, se existir entre vocês, presta atenção, se existir exortação, consolação, comunhão, entranhados afetos, misericórdia. O que é que Paulo está dizendo? Gente, o Senhor me revelou algo tremendo aqui. Sabe o que quer dizer essas 5 coisas? Aproximação. Repita comigo, aproximação. Se existir aproximação entre nós. Vejam só, Benildo, vem para cá de novo. Olha só. Fica aqui um pouco distante de mim. Olha só, presta atenção. Eu tenho como encorajar Deus estando longe dele? Eu tenho como segurar nos braços dele se eu não estiver perto dele colado? Não. Chega junto, Deus. Agora eu tenho como encorajar meu irmão. Beleza, fica lá. Eu tenho como enxugar as lágrimas do meu irmão e ser um ombro amigo. Se eu não estiver perto, vai, meu irmão, vai chorar aqui, assim, daí. Não, para ser um ombro amigo, eu preciso estar perto, a aproximação. Vá. Isso, querido. Isso, muito bem. Chora. Valeu, Deus, valeu. A Deus já não aguenta mais. Eu não tenho como dividir o mesmo prato, ter comunhão, se eu não estiver perto. Então escuta só. Deus me revelou dentro desse texto uma coisa tremenda. Para que a gente tenha uma só visão, para que a gente veja, as coisas juntos, da mesma forma, primeiro a gente tem que fazer a nossa parte. E a nossa parte é se aproximar uns dos outros. A nossa parte é estar juntos. Porque se a gente estiver juntos, naturalmente Deus vai trabalhando dentro de nós até chegar ao ponto de sentirmos a mesma coisa, termos o mesmo amor, sermos unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Vocês estão entendendo? Então, às vezes, a gente coloca como restrição o fato de algumas pessoas se aproximarem de nós porque a gente não concorda com algumas posições pequenas dessas pessoas, porque não colaram muito teologicamente, ou bobagens, doutrinas pequenas de homens, ganham uma importância tão grande acima da nossa comunhão. Queridos, se a gente quer ter uma só visão, a gente não pode fazer nada, vejam só, se não for nos aproximando, se não for estando junto. Eu vou falar da parábola da montanha que eu li no livro. É o seguinte, está aqui uma montanha, e essa montanha se chama Jesus. Então, eu estou desse lado da montanha, do lado de cá. Adeildo está do lado de lá da montanha. Rose está do outro lado da montanha. Está aqui nós três, um exemplo. E eu olho para a montanha, vejo a forma da montanha e digo, essa montanha, Jesus é assim. Porque eu estou vendo Jesus, ele é assim. Aí Adeildo diz, não senhor, nananina não. Jesus não é assim, eu estou vendo Jesus, Jesus é assado. Olha aí. Aí Rose diz, não, ele nem é como tu disse, nem é como eu disse. Jesus é desse jeito que eu estou vendo, porque eu estou vendo. Aí fica nós três brigando por causa dessa visão que cada um está tendo. Só que a gente está na base da montanha. Lá na base, lá embaixo. A gente começa a subir a montanha. E subir a montanha, subir em Cristo, crescer em Cristo, quer dizer maturidade. E quanto mais a gente cresce em Cristo, olha o que vai acontecendo. A gente vai crescendo em Cristo, a montanha vai afunilando. E a gente vai se aproximando. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Se aproximando, ou seja, crescimento em Cristo, maturidade, quer dizer necessariamente o quanto a gente está se aproximando. O quanto a gente está se aproximando uns dos outros. Até o ponto que a gente chega no pico. Quando a gente chega no pico, acontece algo maravilhoso. A gente se aproximou, a gente está juntinho. E por maravilhoso que possa ser, todos nós estamos tendo o mesmo ponto de vista.
Nós todos estamos tendo uma só visão. A maturidade vai nos levar a uma só visão, mas a maturidade quer dizer relacionamento, queridos. O quanto a gente está disposto a se relacionar, a amar nossos irmãos, a desenvolver unidade, estrutura. Deus quer uma estrutura sadia na igreja aqui, mas essa estrutura não vai vir se a gente não plantar em amor, se a gente não se aproximar dos irmãos. Essas mudanças que estão acontecendo na igreja não vão funcionar se a gente não estiver perto dos irmãos. A gente não quer trazer irmãos para programações, querido. A gente quer trazer os irmãos para nossas vidas. Vocês estão entendendo? Porque programação começa e termina, mas as nossas vidas não. A gente está ali, ó. Relacionar, conviver, formar estrutura de unidade. É isso que Deus quer para a nossa vida, para a igreja. Amém? Mais uma vez, essa tentativa desesperada de formar estrutura sem o aspecto qualitativo do amor, isso é sério, isso Deus estava falando comigo, né? Formar estrutura sem amor é forçar a barra. Você vai ter que ficar com fulano, obrigar as pessoas, forçar a barra. Vai exigir que a gente, priorize o método do que a pessoa, os relacionamentos. Isso é perigoso. E a gente não pode cair nisso. Formar estrutura só pode ser com amor. Tem que vir qualidade antes. Eu não quero forçar a barra, não vamos forçar a barra. Amém, queridos? Assim como com respeito à qualidade, ser semelhante a Jesus, a estrutura, a unidade também é uma obra divina. É Deus quem faz dentro de nós. A nossa função é apenas se aproximar. É dar crédito aos nossos irmãos. É se aproximar. A unidade quem faz é Ele. É Deus quem opera a unidade. Irmãos, olha, sabe o que é a unidade? Adeildo, a unidade é a gente pensar a mesma coisa, sentir a mesma coisa, ser unido de alma. Meu irmão, eu vou fazer uma pergunta para tu. Eu, com 1001 coisas diferentes de tu, tantas coisas diferentes que a gente pensa, que a gente acredita. Rapaz, como é que a gente vai ser um, se não for uma obra miraculosa de Deus? No versículo 2, versículo 3 do capítulo que está ali. Lê aí. Diz o seguinte: não sejam egoístas. Essa tradução. Isso. Não vivam para causar boa impressão aos outros. Sejam humildes, pensando dos outros como sendo melhores do que vocês mesmos. Humildade. Amém, queridos? Amém? Se esvaziando, dando, honra aos irmãos. Gente, eu preciso aprender, eu quero aprender isso. Eu quero. Amém? Vamos orar um pouquinho, abaixa a cabeça aqui, em nome de Jesus. Deus, eu sei que isso que a gente está conversando aqui tem tanto que a gente ainda precisa crescer nesse assunto. Pelo Teu Espírito, Senhor, trabalha a unidade no meu coração com os meus irmãos. Tira todo egoísmo do meu coração, Senhor. Toda soberba, todo orgulho. Me faça humilde, Senhor, para ser capaz de me aproximar de qualquer irmão. Estar junto, Senhor, priorizar a comunhão, estar junto. Ainda que a gente não concorde em todos os aspectos, Senhor, mas priorizar, honrar nossos irmãos, estar, meu Deus, olhando não com os olhos da carne, Senhor, não segundo a carne, mas olhando com a ótica do Senhor. Nos ajude, Senhor, como igreja aqui, a formar, meu Deus, juntos aqui, estrutura. Trabalha unidade em nós, Senhor, trabalha essa estrutura em nós, Senhor. Que venhamos corresponder ao Teu amor e ao amor uns dos outros. Em nome de Jesus. Amém. A unidade é uma obra do Espírito Santo. Só Deus é poderoso para fazer isso na gente. Amém? Olha só o que diz João capítulo 17. Versículo 20 e 21. Não rogo somente por estes,
mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio de sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus orou a Deus, a fim de que nós sejamos um. A estrutura é Deus quem faz. A unidade Deus vai operar. Profetize, abra sua boca com força e diga assim: em nome de Jesus, eu profetizo estrutura sólida de unidade em nosso meio. E a palavra diz: o quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. A gente tem que preservar, como está escrito na palavra de Deus também, eu não sei onde aqui, acho que anotei também, preservar a unidade da fé. Vejam só, olha só, quem é que gera a unidade em nosso meio? Quem? Deus. A gente não consegue. Gente, uma vez eu estava pensando nesse assunto, eu estava com um cheixo na mão, pensando nesse assunto com um cheixo, uma pedrinha na mão, vulcânica daquela lá. E aí, interessante, é que eu comecei a olhar para aquilo, era uma pedrinha na minha mão, e eu pensando, mas aqui, o que foi necessário para essa pedra se consolidar numa pedra só, uma pedra apenas? Na verdade, aquilo ali era um conjunto de material magmático, né? Debaixo de calor e pressão, muito calor e muita pressão, forjou, né? Fundiu-se aquele material, né? Quando foi soprado para fora, uma rocha. Vocês estão entendendo? Ou seja, a unidade daquele material na minha mão foi produzida no fogo. Vocês estão entendendo? Só o fogo de Deus produz a unidade dentro de nós, com os nossos irmãos. É muito poder, é tanto do poder que a gente, sabe, é tanta da força necessária para nos fazer um, que a gente não tem essa capacidade, mas Deus tem essa capacidade, e Ele vai fazer essa obra dentro de nós, pelo seu poder, não só com nós aqui, mas com os nossos irmãos ao redor do mundo. Deus quer produzir unidade. Parece ser tão difícil, parece ser impossível, sabe por quê, queridos? É porque é difícil mesmo. Isso é uma coisa que só Deus é capaz de fazer. E Ele, com o seu fogo, vai fazer. Eu não quero ser empecilho à obra de Deus. Você quer? Deus me livre. Deus tem misericórdia de mim. Aleluia. Jesus recorreu a quem poderia operar esse milagre. E isso tem que trazer descanso para a gente. Porque é Deus que vai produzir unidade. Eu tenho que ser sensível ao Senhor. É Ele que vai produzir. Traz descanso para mim, porque eu não posso fazer nada de mim mesmo. Eu não tenho esse poder. A minha função é preservar a unidade, como diz a palavra. Veja que interessante. Preservar a unidade. É como se, vejam só, vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês podem aqui criar a natureza, as árvores, os rios? Vocês podem criar? Não. Mas vocês podem preservar? Então vocês podem preservar a natureza. Vocês não podem criar. A mesma coisa é a unidade. A gente não pode criar a unidade. É Deus que faz. Jesus rogou foi a Deus, aquele que podia fazer. Mas a gente pode preservar. O quanto depender de nós, vamos ter paz. Amém, irmãos? Aleluia. Isso é uma missão nossa, queridos. A gente tem que abdicar do nosso orgulho, egoísmo, tendência de querer o controle e poder sobre os outros. A gente tem que lidar com as necessidades e inquietudes da nossa alma, como o desejo por retribuição, aceitação, o desejo de ser ouvido, de ser amado, de ser recebido, né? A gente tem que lidar com os nossos medos, desconfianças, associações com aquele passado difícil que a gente teve. A gente tem que saber lidar com tudo isso. Irmãos, rejeitar, colocar na cruz a vida da alma, a vida da carne. Pedir ao Senhor, Senhor, que a tua vida ressurreta se manifeste em mim. É só pela ressurreição, só pelo poder de Deus. Amém, queridos? Amém. Outra coisa, eu tenho observado, para que haja unidade, a gente tem que aprender a fazer uma leitura correta das pessoas. A aprender a ler as pessoas, sabe?
a olhar além das aparências. Às vezes a pessoa vem com uma raiva, uma coisa assim, né? mas não é ela não, querida. Aquilo ali é momentâneo, aquilo não é a pessoa. É como a gente ouviu certa vez, é olhar a pessoa como alguém que já está em Cristo. É profetizar na vida dela, não olhar segundo a carne. E isso é um desafio, irmãos, para a gente. Amém? É um desafio. Aprender a olhar com a ótica de Deus é um desafio. Você quer olhar com a ótica de Deus? Coloca a mão nos seus olhos e diga assim: Senhor, em nome de Jesus, faz-me ver o meu semelhante, meu irmão, segundo a ótica de Deus. Cura os meus olhos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Saber ler as pessoas. A gente é tendente, especialmente em tempo de crise dos relacionamentos, a fazer uma leitura equivocada das pessoas. Na maioria das vezes a gente tem uma visão superficial das pessoas, superficial, e com esse fundamento equivocado, a gente vai construindo muros entre nós. A gente vai se separando uns dos outros. Quantas vezes o meu coração se separou dos meus irmãos? Como é fácil a gente se separar dos irmãos, queridos. Basta a gente construir uma imagem negativa dessa pessoa, que a gente não quer mais estar junto. Que a gente se fecha, a gente guarda mágoa, está errado. Não conhecemos o coração dos irmãos. A gente se conforma em fazer conclusões precipitadas sobre as pessoas. E quanto mais a gente vai concluindo, a gente vai se distanciando das pessoas, a gente vai tirando conclusões precipitadas. Sabe o que vai acontecendo? Distância. Quanto mais distância, quanto mais separados a gente está uns dos outros, pior vai ser a nossa visão dos outros. Pior vai ser a maneira como a gente vai enxergar os outros. Então a gente vai caçar os erros. Não vai conseguir mais enxergar a importância daquela pessoa para nossas vidas. Então, irmãos, para que haja unidade, a gente precisa preservar aquilo que Deus está construindo. Viver uma vida de amor para com nossos irmãos. Ter paciência, graça, misericórdia, comunhão, aproximação. Amém? Vamos orar para que Deus faça isso em nós. Então, queridos, por fim, quantidade. Deus quer quantidade. Deus quer muitos filhos. Esse sempre foi o desejo de Deus, encher a terra de filhos, a sua imagem. Filhos que, cheios do seu amor, povoam a terra da glória de Deus. Porque Ele é pai, Deus quis ser pai de uma grande família. Deus quer muitos filhos. Agora vejam só, para que haja um crescimento saudável da igreja, a igreja deve ser o organismo que estabelece na terra a glória de Deus. É o corpo de Cristo, gente. A igreja é a expressão de Cristo na terra. São os pés e as mãos do Senhor na terra. Para que haja esse crescimento saudável da igreja na terra, das nossas igrejas locais, para que haja isso, queridos, a gente tem que entender que primeiro vem qualidade. Primeiro vem ser semelhante a Jesus, ser cheio do amor de Deus, para depois vir unidade, estrutura, uma estrutura fundamentada no amor, uma estrutura de resposta a esse amor, para depois que houver estrutura, haver quantidade. Então repita comigo, primeiro, o quê? O amor. O amor é o quê, queridos? Qualidade. Para depois ter estrutura e depois quantidade. Tem igrejas que pendem para os extremos, né, com relação a esse assunto de quantidade, né? Não, Deus não quer quantidade, Deus quer qualidade, né? Já ouviram isso? Deus não quer quantidade, não é muita gente que impressiona a Deus, não, de fato. Mas Deus se alegra com muitos filhos. Deus não quer muita gente, não, Deus quer pouquinho. Não vamos confundir igreja simples, pequena, caseira,
com apenas uma igreja caseira na cidade. Deus quer todas as casas da cidade. Deus quer que o reino seja estabelecido de vizinho para vizinho. Deus quer muita gente. Vocês estão entendendo? Mas para que haja uma quantidade sadia na igreja, tem que haver isso que eu falei antes. A gente pode cair em 2 erros. Um é a numerolatria. É endeusar os números, é colocar os números acima da qualidade. Não, mas eu tenho. Primeiro vem quantidade, para depois vir qualidade do resto. Não, queridos, a ordem não é bem essa. Começa a endeusar os números, a quantidade, aquilo que aparenta, e não a essência das coisas. Isso é numerolatria. Tem outros que têm, no outro extremo, numerofobia. Isso eu aprendi com o pastor Hernandes Dias Lopes, num livro que eu ganhei de presente. Numerofobia, medo de números. Não, tem que ser só isso aqui mesmo, não precisa evangelizar ninguém não, queridos. Deus quer muitos filhos. É uma grande família. A grande família não é na Globo não, é a igreja, queridos. Amém? Vocês querem isso? Querem cooperar com o propósito de Deus? Então diga: Senhor, faz de mim um instrumento para viver para a Tua glória. Viver para a glória de Deus é cumprir o propósito que Deus tem para nossas vidas. Amém, gente? Aleluia. Então vamos orar para que o Senhor estabeleça isso em nós. Eu queria chamar a Deildo aqui para fazer essa oração, né? Vamos fazer uma oração de fé. Vamos ficar em pé, queridos, aqui, em nome de Jesus. Vamos dar as mãos aqui e vamos orar confiantes de que Deus é que vai fazer isso em nós. Vamos clamar ao Senhor. Escuta só, assim como Jesus clamou, eu queria que a gente clamasse nessa noite: Senhor, produz essa vida em nós. Produz quantidade, qualidade, unidade, na ordem correta, né? Produz isso em nós. Vem cá, Deildo, aqui. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Pai, por esse momento de estarmos aqui unidos, Senhor, atento à voz do Teu Espírito Santo, que tem falado, ministrado ao nosso coração, Pai. Vai trazendo, ó Deus, um quebrantamento ao nosso coração, Pai, para nos dobrarmos diante da Tua verdade, nos prostrarmos diante da Tua palavra, Senhor, reverenciarmos a Tua grandeza e a Tua soberania, obedecendo, Senhor, os Teus mandamentos, Senhor, vivendo o fundamento, Pai, que é o amor, Senhor. Vem gerar, Pai, através do Teu Espírito Santo em nosso coração, Pai, para que possamos, através, Pai, de ser gerado, gerar outras vidas também, Pai, na base do amor, Senhor. Ó Deus, não queremos viver, Pai, de aparência, Senhor, mas viver uma verdade, a verdade que vem extraída de dentro do nosso coração, Pai, que venha extraída, ó Pai, de dentro do nosso homem interior, Pai, que venhamos, Senhor, Pai, semelhantes a Cristo. A Tua palavra diz, Pai, aquele que diz que está nele, também deve andar como Ele andou, Senhor. Pai, e não é fácil, nenhum ser humano pode andar como Jesus andou, Pai, se não for o movimento do Teu Espírito Santo nas nossas vidas, Pai. Não é uma produção do homem, Senhor, não é a criatividade humana, mas é uma criatividade divina, vem de Ti, Senhor. É o Teu mover dentro do nosso espírito, Pai, que faz vivemos a vida de Cristo, Pai. Manifesta em nosso coração, Pai, e refletir no nosso exterior, Pai. E o mundo venha ver isso, Pai. O mundo venha presenciar, Senhor, ver Cristo na vida da Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus. Amém.